Tema da mensagem de hoje: troque o medo pela paz. Troque o medo pela paz. Mateus capítulo 8, verso 23 diz o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Louvado seja o Senhor. O pastor Vitor estava orando aqui e foi tomado pelo Espírito Santo falando também sobre o medo, sobre situações, passagens bíblicas onde homens e mulheres como eu e você tiveram medo. E o tema que o Senhor trouxe ao meu coração: troque o medo pela paz. Muitas pessoas às vezes enfrentam um medo que desencadeia uma crise de ansiedade, um medo que às vezes desencadeia depressão, mas aqui o Senhor quer nos ensinar a transformar o medo, que às vezes é a voz do inimigo, nos trazendo reflexão muito aguçada sobre o nosso futuro, o que vai acontecer com o nosso futuro. Esse é o medo. Alguém disse que o medo não existe, é algo que você tem na sua mente com relação ao futuro, e você começa a planejar e pensar, e esses discípulos estavam preocupados com o que iria acontecer. E eu quero te situar um pouquinho aqui. Eles estão no lago de Genezaré, ou mais conhecido como Mar da Galileia, que não é um mar de água salgada, era realmente, ainda é, um grande mar, pela sua extensão, de água doce, que está em Jerusalém, que tem aproximadamente 20, 21 quilômetros de comprimento, por 13 mais ou menos de largura, e muito provavelmente esses discípulos estavam atravessando os 13 quilômetros. Mas a Bíblia traz alguns relatos importantes, você já conhece muito bem essa passagem, mas Deus me trouxe ao coração, ainda conversando com o pastor Vitor sobre o que iríamos fazer hoje, veio no meu coração mesmo assim, eu fui conversar com ele sobre algumas coisinhas, e Deus testificou que era necessário trazer esse conteúdo, então eu quero que você esteja totalmente atento. Se você está passando alguma questão, que de repente está trazendo alguma preocupação, que às vezes a gente como homem reluta em falar: não estou com medo não tenho medo não, mas algo que tem te preocupado, Deus hoje vai fazer a gente transformar tudo isso em paz para as nossas vidas. E se você crê, diga glória a Deus. Todos nós podemos trocar o medo pela paz, mas para isso eu quero te fazer 3 perguntas aqui hoje, para a gente refletir sobre como transformar o medo em paz. E a primeira delas é: você está no barco certo? Será que você está no barco certo? A tempestade começou naquele lago, e os estudiosos dizem que naquela ocasião, muito se tirava dali daquele lago como consumo, como sustento, como vários pescadores, Pedro, Tiago, João, discípulos de Jesus, eram pescadores, e havia muitos outros. E alguns, de repente, usavam o barco ali como um táxi, né, atravessando o povo de um lado para o outro. Nós chegamos a conhecer o Uber Boat. O Uber Boat é um barco que atravessa pessoas também, lá na Inglaterra. E chegamos a ver um barco bem sofisticado. Naquela ocasião, esses barcos aqui também eram usados como transporte. Naquela época, cerca de 300 barcos eram contados em todo o Mar da Galileia. Tinha tempestade para todos eles, mas só um barco tinha Jesus Cristo ali dentro. Na nossa vida hoje, muitas coisas que a gente enfrenta, é como se a gente estivesse nesses barcos. Dá para você montar em qualquer barco, quando alguma situação te aperta, algo vem como dúvida sobre o que fazer, qual decisão tomar, é como se você tivesse as portas de entrar em um barco. Imagine ali você circulando ao redor do mar, tinha 300 opções no mínimo. Na sua vida aí hoje, quais as opções que tem para você, para te ajudar a tomar uma decisão, para te ajudar a tomar um caminho? Tem muitas decisões que estão representadas por esse barco, mas a minha pergunta para hoje é essa:
Você está no barco certo? Para transformar a paz, o medo em paz, você precisa ter certeza que está no barco certo, e você já percebeu. O barco é o barco em que Jesus está. E como é que você sabe qual é o barco em que Jesus está? Dá para ter uma noção? Talvez você não consiga responder muito rapidamente. Olha, sobre as decisões que eu preciso tomar, as quais estão me trazendo medo, tem várias opções. Mas somente uma delas é a melhor para você. Só que nós estamos no século 21, ano de 2026, nós estamos na era onde as pessoas abrem um canal no YouTube e querem ensinar os outros a tomarem as decisões. E às vezes você vai investigar a vida daquela pessoa, que depois se torna pública, e aí hoje em dia não tem mais nada que consiga ficar escondido, você vai ver que aquela pessoa às vezes quebrou a cara pra caramba. Uma vez eu ouvi falar que quem não sabe fazer, de repente se torna professor, para ensinar os outros. E não é 100% verdade, tem muito professor bom, que sabe fazer bem feito, tem muita gente boa que pode aconselhar muito bem, mas é verdade que tem uma grande maioria de pessoas que não sabe fazer, mas está querendo dar palpite nas suas escolhas, está querendo te ensinar como fazer, em qualquer área tem isso. Acabamos de falar aqui sobre casamento. Os melhores palpiteiros são aqueles que já passaram por uns perrengues muito doidos no casamento. Até hoje não se acertaram, mas ele olha para a sua vida e ele acha que ele pode te ajudar a resolver os seus problemas. É ou não é? Será que a gente está no barco certo? Só tem um único barco que vai te levar para o seu destino em paz. Um único barco vai te dar autonomia para transformar o medo em paz. É o barco em que Jesus está. E para saber onde Ele está, se Ele vai estar com você, se você vai estar com Ele, você precisa estar em comunhão com Ele. Para qualquer situação. E tem situações que elas vão chegando aos poucos e te permite ter um tempo para ir buscando o Senhor, para ir buscando a face dEle. Mas tem situação que chega de bate pronto. Você nem imagina, daqui a pouquinho já... Tem coisa que é misericórdia, Senhor. Põe a mão aqui, Senhor. Mas se chega de bate pronto e não vai dar tempo de você parar, ajoelhar, conversar com Jesus, como é então que você vai saber que barco você deve entrar? Se você já ora previamente, se você já tem relacionamento com Ele previamente. O verso 23 está dizendo, entrando ele quem? Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. Jesus está em um dos caminhos que a gente pode chamar de barco, solução para os nossos problemas. Tem inúmeras soluções apresentadas hoje em dia, mas apenas uma é a que te leva com o melhor tempo. Lembra no GPS, quando você coloca, você está na melhor rota. Somente um caminho, seja qual for o problema que a gente esteja pela nossa frente, somente um caminho é o melhor. Ah, pastor, mas tem outro aqui que também vai tomar mais tempo. Ah, mas tem outro, vai trazer prejuízo. Talvez a gente fale, não, eu sei, já viu o sabichão quando liga o GPS? Fala, não, está comigo, pode deixar, eu chego lá. Ah, peraí, vou ligar o GPS para te ajudar. O cara está guiando, fala, acha, conheço tudo aqui. Quando fala assim, só comigo não? Quando fala assim, bateu no peito, você fala, ai. Geralmente dá trabalho. É um percentual mínimo daqueles que realmente sabem o que fazer. Agora, espiritualmente, com Satanás querendo trazer dúvida na nossa cabeça, geralmente quando você bater no peito, é tombo na certa. E não sou eu que estou falando. O apóstolo Paulo disse, quem pensa estar de pé, cuide para aqui, não. Quando você acha que está tudo sob controle, é o melhor momento de olhar, parar e falar, será que Jesus está aqui? É esse barco que eu vou entrar, será que Jesus está aqui? Senhor Jesus, é aqui mesmo que eu tenho que entrar? Porque Ele foi à frente. Aconteceu lá com eles, e acontece até hoje. Ele vai à frente. Ele é o maior interessado em mostrar para nós qual é o caminho, qual barco nós devemos entrar. Ele vai, e Ele prometeu, foi embora, morreu, ressuscitou, veio, ficou mais um tempo ali com eles, subiu, mas prometeu que jamais nos deixaria, nem nos abandonaria, até a consumação dos séculos. Aconteceu a consumação dos séculos já ou não? Ainda não. Jesus está com a gente ou não está? Está. Ele mostra o caminho.
tem certeza que você está no barco certo? A diferença é que se eles estivessem no barco errado, ali eles não poderiam descer. Pedro até andou sobre as águas um tempo, que a gente não sabe quantos passos foram, se foi 30 metros, se foi 100 metros, mas depois ele sucumbiu. Porque a tempestade vem tentando tirar os nossos olhos do Senhor. Foi o que aconteceu com Pedro. Ele parou de olhar, a Bíblia fala que ele parou de olhar para o mestre, ele olhou para a força das águas. Em outra situação, não é essa mesma passagem. O restante não poderia andar sobre as águas. Não tem como descer de lá. Mas espiritualmente, se você tomou a decisão errada, entrou no barco que não era para você estar, o Senhor, pela misericórdia dele, consegue te trazer de volta para o lugar de segurança e te fazer entrar no barco onde ele está. E é por isso que você tem condições de transformar o medo em paz. Senhor, eu estou no lugar errado. Senhor, eu tomei a decisão certa. E se algo está te dizendo que você não tomou a decisão certa, sempre é tempo, enquanto você estiver vivo e tiver fôlego de vida aí, sempre é tempo de voltar para o barco certo. Por isso que você precisa ficar muito ligado em sobre todas as coisas. O Senhor se interessa em todas as questões da nossa vida. Falei para vocês que conheci na minha vida uma pessoa que um dia falou, eu tenho receio de ficar pedindo as coisas para Deus, porque tem tanta gente na África passando fome, passando necessidade, vou ficar apresentando detalhes para Deus. Só o que ele falou não é mentira, só que isso é voz do inimigo, falando para a gente não levar nossas situações para Deus, nossas questões para Deus, porque o mesmo Deus que ele estava falando é onipresente, ele está cuidando dos nossos irmãos em qualquer lugar da face da terra e também cuidando de nós. Se aprove ao Senhor nós estarmos num lugar lindo assim, nós podemos apresentar para Deus outros tipos de questões. Outros irmãos nossos que não têm de repente um teto, não têm liberdade para adorar, eles estão apresentando, lógico, outros tipos. Os nossos irmãos que estão hoje no hospital estão clamando pela vida. Nós estamos aqui, de repente você está clamando por um emprego, pelo seu casamento, pelo seu filho, pela sua filha. Não é por conta disso. Se eu fosse pensar assim, tem tanta gente que vai morrer de repente ainda hoje. Ah, não vou pedir nada para Deus porque, poxa, que vergonha, tem gente clamando pela vida, eu vou pedir para Ele. Não é isso, isso é voz do inimigo. A gente tem que saber apresentar nossas situações e o Senhor se alegra de participar em cada detalhe. E hoje como pai, quem aqui é pai, é mãe, entende que gostoso que é quando os nossos filhos chegam querendo tirar alguma dúvida, não na dependência, não sabe fazer nada sem perguntar para o pai e para a mãe, não é isso. É vindo conversar com o pai, o que você acha? E você vê que tem condições de fazer, tem condições de resolver, mas está querendo saber a sua verdadeira opinião. Ou quando vem, pai, eu precisava de um conselho. O que é que eu devo fazer nessa situação? Para a gente é gostoso, meus filhos estão aí novos ainda. Eu imagino para o coração do pai, quando a gente para e fala, Senhor, eu posso fazer diversas coisas, posso entrar em diversos barcos, mas qual é o barco em que o Senhor vai estar comigo? Eu quero seguir onde o Senhor está. Nós cantamos canções, nós conhecemos a palavra, em um determinado momento o Senhor falou para Moisés, vai lá, eu vou abençoar vocês e vou entregar a terra, mas eu não irei junto. O que é que Moisés fala? Se o Senhor não vai, não me faça sair daqui. Pai, eu tenho diversas possibilidades de barcos que eu poderia subir. Em qual deles o Senhor estará? Porque se o Senhor não estiver, eu não vou subir em lugar nenhum. E aí, às vezes, a situação vem te trazendo aquele desconforto, aquele medo começa a brotar e começa a ficar cada vez maior, mas se eu não tomar uma decisão agora, eu não consigo, se eu não tomar uma decisão agora, eu preciso tomar uma decisão agora. Você tem que saber que a tempestade vai chegar para todos os barcos, mas aquele onde Jesus está é que vai poder te dar segurança para não sucumbir. A tempestade surge para todas as pessoas. E outra voz do maligno às vezes sopra para nós dizendo, você não tem Jesus? Olha, está passando por uma dificuldade. Quem foi que falou que quando a gente está com Jesus não tem dificuldade nenhuma? Nem ele mesmo falou isso para nós. O que Jesus falou? No mundo tereis? No mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já venceu os caminhos que você tinha que enfrentar, qualquer dificuldade, ele já sabe qual é a melhor solução para qualquer tipo de problema que você tiver. Jesus foi tentado em todas as áreas da vida dele, mas ele não pecou em nenhuma delas. Ele sabe o verdadeiro caminho, e talvez você está num caminho aí que está até dando resultado, está até dando um bom resultado, mas se ele não estiver junto, meu irmão,
Eu não sei o que foi que aconteceu e não sei como é que vai ser lá na frente, mas é bom você retornar. Portanto, submeter essa pergunta e olhar para ver se você de fato está no barco certo é sempre muito importante para a gente não morrer de medo, porque o medo pode matar. Fisicamente, espiritualmente, teve gente que já infartou com medo. Um medo tão grande que parou o coração. Tem que ir lá fazer massagem cardíaca, trazer de volta. Teve gente que morreu espiritualmente, porque o medo é tão grande que ele não consegue sair de lugar nenhum. Ele não tem vida social. Virou um zumbi. Está andando, mas não tem mais vida. Então a gente precisa saber, perguntar para o Senhor, será que eu estou no barco certo, Senhor? Será que o Senhor entrou em algum lugar e eu não acompanhei? Às vezes a gente está até caminhando muito bem com Deus, com Jesus, só que ele saiu na multidão. Qual multidão? A multidão que Satanás traz. Conversas erradas, amizades erradas, decisões erradas. Tudo isso tentando fazer a gente perder o foco de onde o mestre está. Porque se a gente souber que o mestre está ali naquela decisão, naquela situação, hoje você sabia que estava aqui na presença do mestre, você poderia vir para a presença do mestre. Fisicamente você está no melhor barco possível hoje, aqui. O problema é quando a gente sair daqui, o que é que está nos esperando lá fora? Será que a gente se mantém no barco? Será que a gente consegue manter a nossa posição, escolher sempre o melhor caminho? Aqui dentro é mais fácil. E é por estar aqui dentro que você vai estar fortalecido para estar lá fora. Mas nas suas decisões, verifique se você está no barco certo sempre. E aí o medo vai se esvaindo e a paz vem tomando conta do seu coração. Quando você tem certeza que está no barco certo, quando surge uma dificuldade, os outros ficam desesperados. Mas você consegue ficar em paz. A paz que excede o entendimento. Teve gente na pandemia que morreu, nem foi pela doença. Foi pelo medo de ficar doente. Baixou a imunidade e de repente a doença chegou. E teve gente que a doença nem chegou. Ele achou que era. Quem é que pode bater no peito e falar, aquele ali foi fraco, caiu? Nenhum de nós pode bater no peito. Mas aqueles que confiavam, poxa, eu sei para onde eu estou indo, se eu tiver que falecer aqui, eu vou fechar os olhos, mas vou abrir lá diante do Senhor. Sabia que barco estava. Sabia que estava no barco de Jesus. Pai, eu estou aqui. Se for melhor para o Senhor que eu esteja vivo aqui na terra, eu continuarei. Se não for, e se for para eu ir embora, tanto faz o nome da enfermidade, ou se eu vou escorregar, bater a cabeça ali na sarjeta e vou embora, tanto faz, se vai ter enfermidade, se não vai. Concordem comigo? O máximo de medo que a gente puder vai acrescentar quantos minutos de vida na nossa existência? Nenhum minuto. Então a gente precisa saber, e se você tiver certeza que está no barco certo, você vai poder fazer as escolhas e caminhar de acordo com o que precisa. As pessoas têm mania de pensar que podem escolher os caminhos sozinhos e depois ficam clamando para Deus para vir socorrer elas quando a tempestade se levanta. Senhor, me ajuda! Deus fala, mas não era para estar aí. O que você está fazendo aí, filho? Já viu uma criança passando? Geralmente a gente associa com criança. Me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Mas o que você está fazendo aí, filho? O caminho é esse aqui. Está aí por quê? Atolou meu carro, mas também o caminho é aqui, você está fazendo o que aí? Uma vez eu tirei o carro, olhei numa estrada de terra, vi uma poça d'água, falei, não vou sujar o carro aí não. Tirei o carro para sair da poça, quase que eu capoto dentro de uma valeta, um tanto assim de altura, ia cair as duas rodas do carro lá dentro, porque eu estava querendo sair do caminho que era mais seguro, mas aos meus olhos era um caminho que não parecia ser bom, tinha uma poça d'água. Só que para quem conhece sabe que na poça d'água embaixo está super tranquilo, tanto é que a água não desceu, está super de boa, firme o caminho ali. Eu só não quis sujar meu carro, tirei dali e entrei num caminho onde eu achei que era mais seguro, entrei no barco errado. Grave isso. Para qualquer situação que te tirar da zona de conforto, pergunte para Deus, eu estou no barco certo, Senhor? Estou no caminho certo? Porque se o Senhor não estiver aqui comigo, estou perdidinho. Não tome as suas decisões e depois vem clamar para o Senhor, eu preciso de uma resposta na minha vida. Que foi, filho? Traz um socorro aqui, pai, mas era tão mais fácil, era só ter entrado ali. Aí sim, né? Aí você está parando o Senhor que poderia estar abençoando outra pessoa. Mesmo assim, Ele abençoa quem Ele quiser, na hora que Ele quiser, da forma que Ele quiser. Mas presta atenção, se tiver que ter vergonha, tome vergonha de ficar falando com o Senhor sobre decisões erradas que você tomou sem estar com Ele.
Quando dá errado, você vai clamar ao Senhor. Então não é melhor esperar para não dar errado? Para não entrar no caminho errado? E o que te sustenta nos momentos de dificuldade é saber que você está no barco que Jesus está, onde ele entrou e você foi atrás dele. Se não, você pode até estar no barco certo, mas se você não tiver essa certeza, você vai sucumbir. E é por isso que acontecem situações nas famílias, nos casamentos, nos relacionamentos, nas decisões sobre empresas. Às vezes você está no melhor emprego, mas Satanás está soprando para você que vai dar errado ali. Não, é o melhor lugar, é o barco de Jesus. Se você não tem certeza, Satanás vai soprar na sua cabeça. E você pode começar a trabalhar mal a ponto de ser mandado embora, ou pedir a conta porque fala, tomei a decisão errada. Precisa saber. Será que eu estou no barco certo? Segunda pergunta, para a gente poder transformar o medo em paz. Quando a tempestade surge, a quem você procura? Verso 25, os discípulos foram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. Quando está no meio do problema, quem é que você tem procurado? Talvez você está em uma situação de vida que precisa de uma resposta. Tem situações que precisam de um médico, tem situações que precisam de um psicólogo, de um psiquiatra, tem situações que você precisa de um mecânico, tem situações... Mas assim, no meio da dificuldade, na vida do cristão, quem é a primeira pessoa que a gente deve procurar? A gente sabe da receita. Só que quando o chicote estrala, quando começa a pegar fogo, a gente vai tentar fazer de tudo. E aí as pessoas vêm e falam assim, já tentei de tudo, só me resta orar agora. Não, era o contrário. Eu vou orar, vou ficar em comunhão com o Pai, vou clamar a presença dEle, vou lá despertar Jesus que está no barquinho. A alegria nossa hoje é que Deus não está dormindo, viu gente? Não cochila nem dorme o guarda de Israel, fica tranquilo. O Jesus que estava dormindo era um homem como nós, que estava totalmente cansado por ter curado pessoas, por ter falado com a multidão, e aí, poxa, vamos lá para o outro lado que tem mais coisas para fazer, pelo menos eu dou uma dormida boa aqui, a ponto da tempestade não acordar ele. As ondas lá no mar chegam a 6,5 metros, isso aí não é achismo. Quando dá a tempestade, outro dia o pastor Vitor estava explicando, ele é circulado por montanhas, quando entra os fortes ventos ali, eles podem gerar ondas de 6,5 metros, até 6,5 metros. Imagina o tamanho da onda vindo sobre um barco de pescadores, e não estava acordando Jesus, porque estava um homem super cansado lá. Mas como Deus não cochila nem dorme, o guarda de Israel, o nosso Deus não está dormindo. Você pode se aproximar dele pelas suas orações, acordando o Senhor com relação aos seus problemas, mas sempre o Senhor. E tem gente aqui chamando o médico, o psicólogo, o mecânico, o cara que vai cuidar do casamento, que vai cuidar dos filhos, sem falar com o Senhor. Vou perguntar de novo para você. Quando a tempestade surge, a quem você procura? A gente começa a pedir socorro para todo mundo. A gente começa a se sentir coitadinho. O medo vai tomando conta, vai inflamando a gente, parece que a gente está no olho do furacão. Depois que deixou crescer o gigante, fica mais difícil para matar ele. Mas quando surge qualquer tipo de problema, lembre-se, se você está no barco certo, Jesus está com você. Senhor, me ajude aqui. Senhor, o Senhor me falou que eu estou no barco certo, mas está vindo um aperto nesse emprego novo, está vindo um aperto nesse casamento, me ajuda a vencer. Senhor, estou passando por dificuldade, até como os discípulos, eu não estava calminho falando com Jesus não. Senhor, não te importa que morramos, socorre a gente vai morrer aqui. Tem hora que você olha para Jesus e fala, Senhor, estou morrendo aqui, o Senhor não faz nada, estou indo na igreja toda quarta, domingo de manhã, domingo à noite, olha, parece que nada muda. Pode falar, eu tenho falado para o pessoal há muito tempo, chegue na presença do Senhor, nem que for para brigar com Ele, vai lá e fala, Senhor, só que tem gente que fica indiferente, é a pior coisa, não conversa mais com o pai, não vai mais no culto, não vou mais, minha vida não está mudando, quando der eu apareço, vai se esfriando. Aparece, pelo menos para falar com Deus, se ajoelha na sua casa, vem para a igreja para falar para Deus, Deus, por quê?
Deus, as coisas não estão mudando, não estão se acertando. Isso é pedir socorro para a pessoa certa. Talvez Ele vai precisar te falar, filho, vem cá. Se sinta seguro comigo que esse tempo vai passar. Você realmente está no barco certo. E isso aqui é necessário. Ele vai te abraçar, vai cuidar de você. Ou talvez Ele vai falar, filho, você está no barco certo, mas agindo da forma errada. Você está confrontando pessoas, você está discutindo. Você não está procurando entender. Por isso que está acontecendo isso. E às vezes a única coisa que você precisava, ir falar com Deus meio durão, tomar umas... Ô louco, achei que eu estava cheio de razão, Deus me colocou no bolso. E eu estou errado. E geralmente a gente está. Deus nunca está errado. Geralmente a gente está falando com Deus, às vezes vai acontecer de você falar meio pilhado e Deus falar, você tem razão, filho. Não era para estar acontecendo isso. A outra pessoa está lá com dureza de coração, mas resista aí porque você vai vencer. Se posiciona. Davi ia falar com o Senhor, escreveu salmos, um monte de coisa, porque Saul estava lá perseguindo ele. E às vezes você se cala e não se apresenta mais, você está pedindo socorro para quem? As dificuldades surgiram e você está pedindo socorro na tempestade, para quem? Está procurando quem para te ajudar? Tem um monte de gente agora que está falando que é evangélico, que está falando que é gospel, que está falando que é... Só que na hora do sufoco, recorre ao quê? Vamos procurar o agiota. Vamos procurar a moça lá que joga uns negócios lá para adivinhar como que vai ser meu futuro. Gente, que pé que nós estamos vivendo? Tem muita coisa que é solução que o Senhor vai apresentar. Eu falei aqui de médico, dessas coisas, né? Tem gente que fica ressabiado, fala, o pastor vai falar para não procurar o médico. Não, primeiro busque o Senhor. Mas nessa mesma lista que vai procurar médico e tal, daqui a pouquinho não deu certo, está procurando outro tipo de coisa. Fala, não, chega aí. Ixi, tem uma pessoa ali que faz uns negocinhos diferentes. É quase evangélico também, vão lá, fala de Deus de vez em quando. Faz uns negocinhos lá e tal, e pá, bate uns negocinhos, sei lá, você vai ver, está curado esse negócio aí. É ou não é? É evangélico, mas deixa eu dar uma olhada no horóscopo. Acha que eu vou sair sem saber que cor de camisa que eu posso colocar? Você é doido? De jeito nenhum. E para Áries, a cor de hoje é o azul. Olha só, eu ia sair de verde. Meu Deus do céu. Gente, me ajuda. Para quem nós estamos pedindo socorro? Quando a tempestade surge, você está procurando o quê aí no meio da tempestade? Uma boia? Está procurando um colete salva-vidas? Está só perdendo seu tempo. Jesus te chamou. Não foi alguém que te convidou para ir numa igreja um dia. Jesus te chamou, cada um de nós que está aqui, ó. Jesus nos chamou para estar aqui hoje, para ouvir essa palavra. Ah, pastor, mas eu não estou passando nada de medo, tranquilo, louvado seja Deus. Então pega tudo isso e fala, Senhor, então para que serve para mim? Porque Ele te permitiu estar aqui, eu te garanto que Ele é o primeiro interessado a que você não tivesse perdido tempo hoje. Pergunta para Ele para que serve. Mas todos nós estamos aqui pelo propósito dEle. Talvez você chegou aqui pela primeira vez, é pelo propósito dEle. Não foi alguém que te convidou, foi o próprio Jesus. E Ele te chamou para fazer você andar pertinho dEle. Ele não quer que você fique aí batendo cabeça igual os outros lá fora. Procurando uma boia, procurando um salva-vidas, procurando um outro bote. O mar estava ruim para todo mundo, gente. E às vezes você está procurando salvação em gente que está pior do que você e você não sabe. Já viu gente que está quebrado financeiramente procurando salvação, vai atrás de um negócio, isso aqui é um bilhetinho premiado, cai, perde até o que tinha. Um amigo uma vez não estava conseguindo pagar o carro, o banco veio, achou o carro, e aí, seu carro está sendo levado agora. Passou 45 minutos, alguém ligou e falou assim, eu sou do banco aqui, se você quiser resolver, levanta um montante. Você está devendo aí parcela de, você está juntando todas essas parcelas, você está devendo 25 mil, veja bem, ele não estava conseguindo pagar. Junta 8 mil aqui, manda para nós que a gente libera o carro para você. Desesperado, foi lá e conseguiu juntar os 8 mil. Era um golpe. Além do carro que ele perdeu, ele pagou mais 8 mil para alguém que ele nem sabe quem é. É o desespero. Está buscando ajuda onde tivesse ajoelhado, fala assim, ô Senhor, o Senhor sabe, eu não estava conseguindo pagar, onde eu errei, por favor me ajuda. Mas eu preciso desse carro para levar minhas crianças para lá e para cá. Me ajuda, Senhor. Deus poderia ter resolvido, não? Sim ou não? É. Não, mas aqui, juntar 8 mil agora, sem vergonha, não juntou esses 8 mil antes por quê? Negociasse com o banco então,
Liga lá e fala, tenho 8 mil. Não, imagina, eu não tenho. Na hora que o cara ligou para o golpe, você tinha, né? Parabéns. Está pedindo ajuda para quem mesmo? Está abraçando os coletes salva-vida aí que está furado, não sabe. Vigia. Vamos transformar o medo em paz? Vamos buscar aqui o Senhor. Vamos acordar ele. Se você acha que ele dormiu em algum momento, acorda ele com a sua oração. Agora você já descobriu que ele não dorme mais, né? Está mais acordado do que você pensa. Você vai descobrir a hora que você procurar ele, que quem estava dormindo era você. Quantas vezes eu passei por isso? Rodrigo, quem está dormindo é você. Eu sei tudo o que está acontecendo aí. Que bom que você chegou, filho. Agora você vai me dar liberdade para cuidar. Senta aqui no cantinho, fica aí. Mas não, pai, eu preciso resolver. Senta aí. Não, mas porque se eu não fizer, senta aí, que eu vou resolver. E se ele fala assim, meu pai é duro comigo, é a melhor coisa da vida. Todas as vezes que eu fiquei sentadinho deixando o pai trabalhar, ficou melhor do que eu imaginava. Vamos transformar o medo em paz. Para acabar, qual é a verdadeira razão do seu medo? Qual é a verdadeira razão do seu medo? Porque Jesus virou para eles no verso 26 e perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Conta para mim, desse problema que pode estar surgindo na sua vida, onde é que ele pode te levar? Pastor, você não sabe. Deixa eu te lembrar, você já habita na palma da mão do Senhor. Jesus falou para eles, mas por que vocês estão com tanto medo assim, homens de pequena fé? Jesus, é como se ele estivesse falando, cara, nós estávamos juntos agora, vocês me viram fazendo milagres, vocês estão comigo, sabem do que eu posso fazer. Só que o detalhe era esse, eles nunca tinham visto um homem dando ordem, falando com o mar como se fosse uma pessoa. Se aquieta aí, se acalma. O vento parou, o mar parou, eles ficaram abismados. Nós já conhecemos o poder de Jesus. Todos os milagres nós conhecemos. E se você não conhece, domingo 10 horas da manhã você vai conhecer mais alguns. Amém? Venha conhecer mais. Por isso eu falei domingo aqui na nossa pregação, na ministração. Precisamos conhecer mais sobre a palavra. Aqueles homens não conheciam este poder, mas tinham visto milagre com os olhos, gente. A gente lê, eles viram. Jesus falou, mas por que vocês estão com tanto medo? E até hoje, a gente fica em desespero e a hora que a gente chega na presença do Pai, o Pai fala, filho, você está com tanto medo, por quê? Porque vão chegar, e vão fazer o quê? Porque essa doença pode me matar. Você está indo para onde? Acabei de falar aqui, se a gente sabe que está indo para o céu, gente. Medo por quê? O medo faz você morrer antes do tempo, faz você parar de lutar antes do tempo, faz você desistir de coisas que era sua. É medo, disfarçado de outros nomes que hoje o pessoal chama, mas é medo. É um receio pelo futuro, só existe aqui na sua cabeça. Se você tiver certeza, qual é realmente a razão, o que é realmente que está te deixando com medo? Se você conseguir chegar num denominador comum, falando, meu medo é esse aqui, você olha para o medo e olha para Jesus. Você vai ver que esse medo aqui, esfarela inteiro. Que é isso? Eu estava tão preocupado por conta disso. Dá uma olhada no meu Deus, cuidando da minha vida. Então eu tenho que finalizar com essa pergunta. Qual é a verdadeira razão do seu medo? O que é que está regendo a sua vida? Tem algo aí que você já passou por problema que foge do controle do Senhor Jesus? Alguma coisa que você pensar aí agora, Ele não pode resolver? Eu te garanto, tudo que passar pela sua mente, pela minha, Jesus pode resolver. Mas o meu medo é se Ele quer resolver. Se Ele não quer resolver agora, como um pai de amor, é porque não é o melhor para você. Mas eu precisava que seja resolvido ainda hoje, pastor. Se Ele não resolver, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. E um Deus que te ama mais do que você mesmo acha que se ama. Já teve momentos onde eu não estava me amando. E o Senhor vinha me pegar no colo, enviava uma pessoa para me trazer uma palavra que estava só aqui na minha mente, trazendo conforto, trazendo refúgio. Se não resolver hoje o que você achava que tinha que ser, amanhã você está vivo também, pode ficar tranquilo. E o Senhor está cuidando disso. Se não resolveu hoje, é porque amanhã vai ficar melhor ainda. Nada. Qual é realmente o real motivo do seu medo? Qual é? Nada do que você apresentar. O que é que está regendo a sua vida? O que é que está conduzindo a sua vida? O desespero de alguém que
Não conhece o poder de Jesus igual eles? Ou a paz de andar com Ele e saber que Ele pode todas as coisas? Isso tem que reger a minha vida e a sua. Por isso que a gente transforma o medo em paz. Porque a gente sabe que se a gente está no barco certo, se a gente está procurando as respostas da pessoa certa, não tem mais motivo. O medo que entrou com você aqui hoje não vai mais embora com você, ele vai ficar aqui. Já foi exterminado pelo poder de Jesus, amém? E você vai embora em paz. Está vendo como é simples? O evangelho é simples. Jesus veio falando na nossa linguagem. Nenhuma tempestade que você acha que passou, que está passando, que possa vir a passar, é maior do que o Deus que governa a sua vida. Nunca mais esqueça disso. O que passar disso, um receio, uma preocupação, vamos dividir, vamos chorar junto, a Bíblia fala, vamos rir junto, mas vamos chorar quando for necessário. Todo mundo aqui é de carne e osso, eu também sou. Mas quando vier qualquer tipo de coisa, vamos se juntar para a gente lembrar que o nosso Deus é tremendamente poderoso e maior do que qualquer tempestade? Vamos. Vamos celebrar junto, vamos vencer junto. E eu quero ver o seu testemunho de alguém que transformou medo em paz, para poder também contar para outras pessoas e a gente vai celebrar junto. Amém? Fica de pé então para a gente ir embora, por favor. Aleluia.